Então, socialismo, capitalismo e o comunismo. Você consegue dissertar cada um pra gente? Eu vou tentar fazer um resumo, né? Tá, E aí isso. é porque são muitas complexidades, né? São muitos elementos que estão em jogo. Mas eu acho que se eu pudesse dar uma resumida assim, enxutada, eu poderia dizer que todos esses sistemas são aquilo que a gente chama de modos de produção, né? Modos de produção porque é como a sociedade está organizada e como essa sociedade está organizada dentro das relações de produção, né? A relação que envolve o trabalho, que envolve essas relações que produzem o mundo de fato. O capitalismo, ele é um sistema que é articulado há mais de 300 anos, assim, é um sistema que ele foi sendo montado ao longo da história por vários fenômenos históricos diferentes. Então o colonialismo, por exemplo, né, o processo de colonização da América, da Ásia, da África, fez parte dessa formação. E a gente basicamente diz, né, que o capitalismo é esse sistema em que todos os processos das relações de produção estão atravessadas pela propriedade privada dos meios de produção, né? Então, é a propriedade privada dos meios de produção na mão de uma certa classe social que ascende num determinado momento histórico e que, portanto, vai impor, né, coagir os outros grupos sociais a aderirem a esse modo de produção e forçar eles a isso, né? Que no caso, que é o nosso tempo, que é a burguesia, né? Essa classe que era uma classe revolucionária, né? A gente falou do feudalismo, né? Até a ascensão da burguesia, a gente tem como classe dominante dentro do aspecto da formação geral da história europeia, da história das Américas e tal, uma nobreza, né? Uma classe que é muito ligada a essa coisa próxima de uma nobreza medieval, de um feudalismo. E aí você tem uma série de mudanças históricas que vão acontecendo ao longo de séculos e que vão acabar promovendo a ascensão de uma outra categoria de pessoas dentro da história. E aí a burguesia, visando justamente, né, conseguir dominar o Estado, né, dominar as instituições políticas para cumprir seus interesses, é uma classe que se torna revolucionária e que vai ser muito baseada nesse ideal da burguesia, né? Que é o ideal do homem burguês, do indivíduo, da ideia da vitória individual, na valorização do lucro, na valorização dessa lógica da valorização, na verdade, da propriedade privada, né? Então acho que é interessante a gente analisar que o capitalismo é esse sistema que vai defender como sagrado a propriedade privada. Então é isso, assim. A vida das pessoas, ela não é sagrada porque há uma coisa mais importante que a vida das pessoas, que é a defesa da propriedade privada, que é justamente isso de você que mantém o poder desses caras, né? Porque aí você cria esse escudo que impede com que esse princípio seja questionado. E no caso, né, do socialismo, a gente tem uma... Posso agregar uma pergunta por no favor, capitalismo? por favor. Porque daí a gente Aí avança depois a pro gente socialismo. volta. Perfeito, perfeito. E você é muito leiga. Por favor, professor Gustavo. Eu vou ser muito leiga na pergunta, mas eu acho que você vai me responder de acordo com a minha leiguice. De repente é o que muitas pessoas pensam também. O que a gente entende do capitalismo, cruamente, é que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Você tá entendendo o que eu quero dizer? A partindo da base, se todo mundo fizer bolo de pote, a gente vai conseguir ser empresário e dono do capital. E eu quero saber se, quando o capitalismo entrou, tirando ali o que você falou, que era antigamente quem mandava eram reis, e enfim, né? Quando o capitalismo entra, ele não entra com esse intuito de, olha, gente, vamos todo mundo trabalhar, que todo mundo consegue chegar lá. As tais das mesmas 24 horas. Não entrou como um lance meio que de salvação, inicialmente? Eu acho que houve uma tentativa de transformar a ideia do capitalismo numa ideia de salvação universal. Porque a gente sempre diz, né, que a ideologia dominante de um tempo é a ideologia da classe dominante de cada tempo, né? O que é ideologia? Ideologia é essa perspectiva, esse conjunto de ideias, de visões sobre o mundo, em que você tem uma naturalização de certas coisas para todo mundo. Então, tipo, por exemplo, qual que é o objetivo da burguesia, né? Quando ela ascende ao poder, não é só dominar politicamente o cenário, né? Mas é ela também conseguir convencer as pessoas de que as ideias da burguesia são as melhores ideias para todo mundo.
E aí, dentro dessa perspectiva de você naturalizar, né, de você tornar isso aparentemente natural, aparentemente orgânico, você consegue coagir para que o sistema funcione desse jeito. Então a gente tem essas ideias, né, de que todo mundo tem as mesmas horas no dia. Por quê? Porque aí dessa maneira você cria essa ilusão de que as pessoas estão em pé de igualdade dentro desse cenário de competição. Opa, desculpa. Porque aí você meio que cria essa ilusão de que, bom, portanto, o circuito, né, o sujeito que vai sair vencedor dessa relação é o sujeito que vai ter o melhor aproveitamento, né, o sujeito que vai conseguir ali desenvolver melhor as suas habilidades, né, uma verdadeira sociedade que prevê a competitividade entre as pessoas que são proprietários, né. Então, no capitalismo, quem tem direito é quem é proprietário. Quem não tem propriedade não vai ter direito. Tanto que o processo de formação do capitalismo, ele foi calcado, ele foi organizado a partir do poder, né, a partir da influência de certos grupos da burguesia que eram donos de pessoas escravizadas, que tinham ações dentro dessas empresas que faziam tráfico interatlântico, que tinham negócios nas Américas, que tinham várias coisas que mantinham esse sistema. Então, acho que essas ideias elas foram sendo implementadas a partir de vários sistemas e a partir de várias normas que se expressam de diferentes maneiras, né? Então a gente costuma pensar muitas vezes, né, imediatamente, que o capitalismo se constitui, por exemplo, só a partir da relação econômica, né? Da contradição capital-trabalho, do fato de que é um burguês, é um empresário, um latifundiário que detém um meio de produção, que detém uma estrutura, que detém alguma coisa, e aí ele compra a sua força de trabalho, né? Ele compra as suas horas, né? Ele compra as suas horas para que você possa produzir no local dele, na fábrica dele, trabalhar para ele, gerar valor a partir do seu trabalho, só que aquele montante de valor que é gerado de você, você não vê ele de volta na integralidade, porque o patrão pega uma parte para ele, né? Ele pega uma parte porque é essa parte que ele vai conseguir transformar em recurso para ele poder enriquecer cada vez mais e dessa maneira ele conseguir também valorizar o próprio capital e conforme ele vai valorizando mais o capital, e é uma lógica infinita, né? Por isso que é uma lógica destrutiva, a gente está vendo agora, né? Nas queimadas do norte, é o corredor de fumaça, uma lógica destrutiva, porque é uma lógica de acumulação infinita dentro de um mundo de recursos finitos, né? E aí esses recursos finitos que têm esse limite vão sendo cada vez mais surrupiados por esses grupos. Então é uma lógica que a gente vai ver que tem a tendência a se levar ao monopólio, né? A se levar à concentração de poder por um pequeno grupo de capitalistas que vão fazer o que eles bem entenderem no final das contas, né? Porque beleza, você pode ter... E aí tem toda isso, né? O capitalismo tem toda essa coisa de... Não, mas veja, isso está na lei, né? As pessoas têm o direito à propriedade, têm o direito a essas coisas. Mas assim, entre o bagulho tá escrito na lei e aquilo ali ser conseguido ser articulado e aplicado na prática, né? Na realidade, tem um abismo aí, né? Por quê? Porque nesse sistema é muito mais importante que você tenha esse reconhecimento jurídico, né? Esse reconhecimento legal, essa coisa de estar no papel, do que ser posto em prática de fato, né? Quando a gente olha, por exemplo, está na Constituição brasileira, que toda propriedade de terra deve ter uso social, toda propriedade deve ter uso social, né? Isso não é socialismo, sabe? Isso é social-democracia, assim, isso é tipo, sabe, o mínimo do mínimo. E nem isso é cumprido, assim, e não vai ser cumprido. E eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que é a questão de ver que o capitalismo ele é um sistema que vai se articular a partir dos interesses dessa burguesia, dessas burguesias, né? Porque isso também é interessante. As burguesias, elas têm famílias que são, né, herdeiras há muito tempo, que têm essa hereditariedade e tal, mas elas estão brigando entre si o tempo todo. Elas estão nessa disputa pela hegemonia do poder, do senso comum. Aí você tem a questão econômica, só que você vai ver que o capitalismo ele também vai ser baseado em outros princípios. Como, por exemplo, o colonialismo, né? O colonialismo que vai ser exercido pela Inglaterra, pela França, por Portugal, pela Espanha, é o que vai dar sustentação para a formação do nosso país, né? Que é a formação de uma agricultura voltada para a exportação, do monopólio, da monocultura, da concentração de terra, da violência contra o camponês, da violência contra o trabalhador, e que vai ter um recorte no Brasil, por exemplo, muito forte com a questão racial, né? Então, tipo, não tem como desassociar essas coisas, assim como, por exemplo, é com a heteronormatividade, porque para o capitalismo é muito importante que você mantenha a estrutura da família entre homem, mulher, filho, para que essa reprodução da vida social, né, para que os trabalhadores possam continuar se reproduzindo e assim dar continuidade ao sistema. Então são várias coisas que se articulam em torno da formação do capitalismo. Ele não é uma coisa só ligada à maneira de como a economia funciona. Por isso que é uma questão sobre as relações de produção.
né? A produção é a produção da vida, né? A produção de todas as coisas em todos os lugares, em todos os meios em que a gente está inserido, sabe? E aí eu acho que ele vai por esse caminho, né? Ele tem uma aparência que parece libertadora, né? Ele tem uma aparência que parece emancipadora. Parece que você é dono de si, dono parece, da sua produção. sim, só que aí é uma visão de ser dono de si que é abstrata. É um dono de si que você diz, eu existo porque tá ali no direito, porque tá ali escrito que eu sou dono de mim, tal, não sei o quê. Só que na prática o que acontece é que você é obrigado, né? Você é coagido a vender sua força de trabalho e cada vez mais barato porque, né? Esse é o processo, a concentração de capital leva a isso, né? Ela vai levar ao enriquecimento de uma fatia cada vez menor e ao empobrecimento de cada vez mais gente, e que vai tentar sustentar isso, né? De que os sujeitos são livres e nascem iguais perante a lei, de que as pessoas são iguais em termos de oportunidade, de que existe essa coisa meio abstrata, assim, que coordena as ideias e coordena esse movimento em que as pessoas vão ganhando a vida. E isso é uma balela, né? Isso é bobagem, assim. E quem tá na praia, no final das contas, é o chefe, enquanto os funcionários estão pois você olha a própria situação das queimadas mesmo, né, Paula? Tipo, tem muita gente que fala assim, esse problema aí que tá gerando das queimadas vai ser uma questão que vai afetar toda a humanidade? Vai afetar todo o Brasil? Não vai afetar todo o Brasil. Sabe por quê? Porque os latifundiários, a galera, e é latifundiário, fundo de investimento, banco, parará, vai tudo pegar o dinheiro que eles têm na Bolsa de Valores, vai pegar todo o dinheiro que eles ganham nessa lógica de exportação, vai jogar num paraíso fiscal, vai pegar a família, se mudar para lá e vai deixar o resto da gente queimar aqui. Então acho que é isso, sabe? Eu acho que dá para perceber que é um sistema em que você vai ter a valorização desse circuito da propriedade privada, portanto dos proprietários da propriedade privada, né? Eles estão a salvo, né? Existe mais essa ideia de a gente colonizar Marte do que mudar o modo de produção, sabe? Isso é uma loucura, porque é uma questão que você vê que só é posta pela força. Eu acho que é isso, o capitalismo ele tenta naturalizar essa força, ele tenta dizer que não é a força, são as oportunidades, é a história agindo sozinha, é um negócio meio assim, misterioso, né, que acontece, e não é isso, né, tipo, você vai ver o próprio sistema de grilagem, de acumulação de terra que acontece em São Paulo historicamente, né, muitos anos, em Paulínia, em Campinas, em todos os lugares. E eu acho que é isso, né? É um sistema que pode ser resumido como o sistema em que a burguesia está no controle do poder político, está no controle do poder em que as relações existem na realidade, né? Então a burguesia governa para ela governa para os seus interesses, ela governa para o cumprimento do seu ideal de acumulação, de concentração, de lucratividade, e não do bem-estar das pessoas, né? Porque, tipo, não importa, né? O bem-estar das pessoas, no final das contas, não importa. Por quê? Porque as pessoas não são proprietárias, né? Porque as pessoas não fazem parte desse clube, né? Não fazem parte dessa classe, sabe? Eu acho que é isso, assim, para mim fica cada vez mais evidente, conforme a gente vê o Brasil derretendo desse jeito, o quanto isso é uma questão ligada a uma diferença de classe muito clara, assim, sabe? Porque para mim é cada vez mais evidente. De você ter um grupo minúsculo de pessoas que tem seus gerentes, que tem seus representantes no parlamento, no poder executivo, que governam para elas, né? Tipo aqui agora, a gente tem um plano Safra recentemente, que foi comemorado que 77 bilhões de reais foram para a agricultura familiar. Aí todo mundo fala, nossa, que incrível, que maravilhoso. Só que aí você vai ver que para os grandes grupos empresariais do agronegócio, que representam 1% das empresas do agro, 1%, tem 400 bilhões de reais de crédito, mais 100 bilhões de reais lá de um título de crédito da Bolsa de Valores. Então esse 1% de proprietários do agro concentra 77% do faturamento nacional do setor. E aí é uma situação de acumulação cada vez maior, de monopolização, e que vai gerando isso, né? E aí que tá, acho que o pulo do gato, né, do marxismo, de ter conseguido, do Marx, do Engels e tal, de ter conseguido vislumbrar, né, cientificamente como isso opera, como isso acontece. Não como uma força misteriosa, né? Não como uma coisa da vontade, uma coisa meio assim. Não. Mas mostrar matematicamente. Até matematicamente, assim, o Marx lá no Capital, ele tem lá as operações, que ele vai falar do mercadoria, dinheiro, não sei o que, circulação. Então tem todo um processo de abstração muito grande, né? Porque isso é algo tão natural, é algo que foi tão naturalizado a partir dessa imposição de poder, que parece normal, né? Que parece que sempre foi assim e que sempre será assim, né? Só que é isso. Da mesma maneira também pensavam os reis antes de serem degolados, né? De que sempre foi assim.
Então acho que é um processo em Isso que foi uma ameaça? Aquela... Algumas rainhas continuarão aqui de pé, tá? Como esse podcast que está presente aqui. Mas eu acho que é isso, é muito louco ver como ele é um sistema que expressa essa contradição. A contradição em que para uma classe continuar existindo e tendo o estilo de vida que ela tem, ela submete todas as pessoas, praticamente, a condições de vida miseráveis. A coisas cada vez piores. O capitalismo está falido, então? Eu acho que não. Falido, não. Não. Eu acho que não, porque não é uma questão dele ser falido ou dele ser bem-sucedido. Porque ele sempre foi bem-sucedido. Para quem? Para quem? Tá, acho que esse é o ponto, assim, chave. Porque não é sobre a funcionalidade, por exemplo, de uma lâmpada. Sabe? Que tipo, ela funciona ou ela não funciona? Ela tem um propósito específico. O capitalismo, ele funciona. Ele funciona muito bem. Você vê lá, por exemplo, a fraude das Americanas, que a gente teve aquele balanço fiscal fraudado de 40 bilhões de reais e que vai afetar o estoquista que trabalha nas lojas, que vai afetar a caixa, que vai afetar o faxineiro, que vai afetar até o cara que trabalha na empresa. Enquanto isso, os 3 donos, né, o Jorge Paulo Lemann, o Sucupira e o Telles, ficaram 42 bilhões de reais mais ricos nesses últimos anos. Gente, eu quando fali. Não, e é isso, né? Não, pergunta se você pode atrasar a fatura do cartão de crédito, atrasar o boleto do aluguel. Não pode. Eu comprei meu carro, a prestação, se atrasar 7 dias, tinha um helicóptero em cima da minha casa, assim, me ameaçando de morte. Oficial de justiça falando, cadê a parcela do Celtinha, né? Pô, complicado. E o socialismo? O socialismo é um modo de produção que vai ser entendido como uma fase de transição entre o capitalismo e o comunismo, né? Então, o que basicamente é... Eu vou começar pelo comunismo, então. Tá bom. Porque eu acho que vai fazer sentido depois para voltar na transição. E depois você me fala de Portugal, porque eu acho que Portugal é socialista? Não. Alguém me falou. Não, é que rolam umas confusões assim, porque tem muitos partidos que vão se chamar Partido Socialista, mas que não tem o programa político, né? Porque se for assim, é capaz da gente achar que o Bolsonaro, por exemplo, é um liberal, assim, né? No seu sentido mais tradicional. Entendi. E não é bem isso. Quer dizer, há discordâncias, enfim. Mas, então vamos no comunismo. Isso, né? O comunismo, ele é um sistema em que as classes sociais serão extintas. Estão extintas. Então não existe mais essa diferenciação na sua posição no processo produtivo. Então a gente tem hoje, né, no capitalismo, essa diferença entre burguesia, quem controla os meios de produção, quem controla essas estruturas e tudo mais, e o proletariado. E aí você tem outras classes, você tem a pequena burguesia, você tem o campesinato, você tem outros grupos que estão no meio dessa luta, assim. E o comunismo é essa sociedade em que as classes sociais estão extintas, em que elas não existem mais, porque esse processo de organização da produção foi realizado de uma tal maneira que os meios de produção foram socializados. Então todo mundo controla os meios de produção. Todo mundo meio que organiza esse processo produtivo. Todo mundo não no sentido meio tipo abstrato assim, sabe? Um negócio meio, todo mundo pode fazer. Não, tem processos de organização na sociedade, não é tipo todo mundo pode fazer. A ideia é que todo mundo possa fazer todas as coisas em diferentes tempos e que a gente não seja mais escravizado por essa posição que a gente ocupa na relação de produção. Então você pode, tipo, pescar de manhã, você pode colher à tarde, você pode ler um livro à noite, você pode fazer coisas distintas. Posso dar um exemplo? Por favor. Que eu acho, só para ver se eu entendi, tá? Existe uma rede de fast food, lógico, ela é capitalista, mas ela tem um sistema de trabalho dentro dela que é assim, hoje você tá no caixa, amanhã você tá limpando, no dia seguinte, literalmente tem um rodízio do trabalho. Então, o gerente hoje é gerente, mas amanhã ele pode estar no caixa vendendo. É mais ou menos isso? Não. Isso se fosse no comunismo, você diz? Isso. Não, na verdade, tipo, é a possibilidade de que as pessoas possam exercer diferentes trabalhos se elas quiserem. Não é necessariamente... Não, é uma parada de você precisar não idealizar, mas você construir na mentalidade das pessoas essa ideia do trabalho coletivo, da socialização do trabalho. Por isso que não é só um negócio de, o comunismo está aqui declarado, né? Pronto, socializou tudo. Não, porque a gente é formado enquanto sujeito dentro do capitalismo. Então, se a gente é formado enquanto sujeito dentro do capitalismo, a gente vai reproduzir as dinâmicas de produção e de reprodução da vida do capitalismo. Então a gente vai entender a competitividade, o isolamento do trabalho, a divisão sexual do trabalho, a gente vai entender todos esses mecanismos sob essa ótica. Quando a gente está construindo essa nova sociedade, a gente tem que substituir essas ideias, esses valores.
sabe? E aí o socialismo é essa fase de transição, em que a classe trabalhadora toma o poder, em que ela vai passar a exercer o domínio do poder para construir essas condições nessa direção. E aí é um momento no comunismo em que não existe mais Estado, porque o Estado é esse ente que atenua as contradições, né? O Estado é aquela coisa meio que equilibra a luta de classes. Se você não tem mais classe, né, para poder lutar uma contra a outra nesse processo de obtenção e de controle da propriedade privada, você não precisa mais dessas organizações que mediam esses processos. Então o socialismo é isso, é entendido como essa fase de transição, em que você precisa articular uma ditadura do proletariado, né? Essa é uma palavra que assusta muita gente, porque pensa, meu Deus, ditadura do proletariado, né? Céus, que horror. Só que quando você parar para pensar, a gente vive dentro de um sistema que é uma ditadura da burguesia. Uma ditadura da burguesia por quê? Porque se os caras lá no parlamento, se os empresários, agricultores quiserem fazer o que eles quiserem, o que a gente pode fazer para impedir isso? Sabe? Imediatamente assim. Eles têm a faca e o queijo na mão. Eles determinam isso, né? Com a segurança, com os programas sociais, com a corte de orçamento, com tudo. Então é essa ideia da troca de um grupo que se encontra no poder para tornar essas condições possíveis. Porque ao longo da história a gente viu que nenhuma classe dominante que está no poder, ela vai abrir mão do seu poder simplesmente sem lutar, só falando, ó, entra aqui, é nós, tal, e cada classe vai se tornar revolucionária no seu tempo. A burguesia já foi uma classe revolucionária. Só que ela deixou de ser. Ela deixou de ser porque ela vai justamente articular uma sociedade em torno dos interesses do cumprimento dela, que ainda é uma minoria dentro de todo o conjunto da sociedade. Então ela se torna reacionária, ela vai se tornando reacionária conservadora, né? No sentido de manter o seu poder, né? Ela até se alia com a nobreza, o grupo que ela mesma tirou do poder para poder controlar a ascensão do proletariado, a ascensão dos trabalhadores. Porque pior do que os nobres perderem o poder, eram os nobres e os burgueses perderem o poder. Porque isso significaria que os de baixo, a grande maioria, poderia se subelevar e tomar essas condições. E eu acho que assim, a gente volta para a própria questão científica, né? Acho que o socialismo-comunismo, ele é uma abordagem sobre a estrutura da realidade que não é só uma questão de empatia pessoal, não é só sobre uma questão de gosto pessoal pelo que eu acho maneiro, o que eu acho bacana, mas é de como a economia política está organizada cientificamente. Cientificamente de tipo, da produção, da socialização da produção, da organização, de tudo isso. Que nem a gente falou, o capitalismo é um sistema que prevê essa ideia de que você pode acumular infinitamente num sistema que não tem recursos infinitos. Só que quem vai acumular esses recursos? Sabe? Como que isso está sendo articulado? Por isso que a obra, né, do Marx, do Engels, ela tem uma importância histórica muito grande. Muito, muito grande. Porque o socialismo, né, o marxismo-leninismo, ele se torna uma arma de organização para a classe trabalhadora. Porque permite que a classe trabalhadora entenda os meandros do seu processo de exploração. Todos os detalhes desse processo. Né? Não é uma coisa fácil, né? Tipo, não é um negócio fácil, tipo, de tranquila compreensão. É um negócio que demanda estudo, que demanda essa reflexão, que demanda esse debate, mas que precisa ser entendido sobre essa ótica, né? Um partido comunista, né? O Partido Comunista é um partido para poder construir as condições para esse movimento de construção da Revolução Brasileira. Posso ser advogado do diabo? Por favor. Tá. Ô, Gustavo, só para entender, porque quando a gente fala comunismo, tudo que nós temos, e quando eu digo nós, Gustavo, eu não estou falando de professores ou pessoas que têm total conhecimento, é de nós mesmo, euzinha e uma galera. Eu ainda tenho algumas acessibilidades, mas uma galera não tem. E aí, quando fala de comunismo, tudo que vem na cabeça da gente é o que a gente entende de comunismo. Países com regimes bem fechados, a galera tem direito a algumas coisas, mas outras coisas elas não conseguem. Porque eu acho que o comunismo ele é funcional quando se trata de um país, mas aí ele é só dentro do país. Quando ele sai, ele já não pertence mais ao... Sabe? Então eu estou falando de uma... Vamos pôr aqui uma China, comunista? Não. Uma Coreia do Norte é comunista? Não. Qual país é comunista? Nenhum. Não existe um país comunista. Nenhum, porque o comunismo, ele só pode ser articulado em escala internacional. Porque o que acontece, né? Tipo, o Brasil não tem um capitalismo isolado do Brasil.
sabe? Não que... tem. Ele tá integrado num sistema mundo. Ele tá integrado num sistema em que a produção de outros lugares, né, as relações de produção de outros lugares impactam a nossa realidade. Então, por exemplo, por que o Brasil se tornou hegemônico no setor do agronegócio? Porque isso está relacionado com a nossa formação histórica e que coloca o nosso lugar de país no capitalismo dependente. Que é o quê? A gente tem produção de bens de baixo valor agregado, né? A gente produz soja, milho, minério de ferro, coisas que não passam por processamento, em que a gente exporta esses recursos para fora, muito barato, compra esses produtos processados de volta mais caro, e você tem uma articulação para poder manter essa estrutura do jeito que se encontra. Só que aí que está o pulo do gato. Quando a gente pensa, por exemplo, em agronegócio, né, que eu acho que é o que mais está em voga, a gente fica achando que o agronegócio é um setor atrasado, é um setor que tem problemas assim do sentido produtivo, e na verdade não. Pelo contrário, o setor do agronegócio é muito produtivo. O setor do agronegócio é muito desenvolvido técnica e cientificamente. Mas por quê? Porque serve a um determinado propósito político. Qual que é o propósito do político? De manter o Brasil dentro desse circuito de um país exportador e que não consegue se desenvolver. E isso é bom para quem? Para os países do capitalismo central. Que são então, caso você queira fazer uma revolução no Brasil, para que o Brasil se torne um país comunista, você tem que lutar também para que os outros países se tornem comunistas. Por isso que um princípio central é o internacionalismo proletário. Que é essa ideia de que a gente entende que a luta do povo trabalhador brasileiro é a luta do povo trabalhador da Argentina, que é a luta do povo trabalhador no México, que é a luta do povo trabalhador na Palestina, que é a luta do povo trabalhador na Inglaterra, que é a luta do povo trabalhador em todos os lugares. Sob essa perspectiva revolucionária de a gente entender que não é possível acabar com esse sistema de exploração com uma lógica que a gente não leve esses outros processos, né, junto. Tanto que quando a gente pega para analisar o exemplo mais emblemático, né, de socialismo, a União Soviética, a gente vê que é um movimento que é muito pautado por essa ideia. A ideia de que você não consegue promover essa libertação sem ser em uma escala internacional. Mas não tipo, então acabou, né, lascou. Não, tipo, é isso. É um movimento que precisa ser construído com muito esforço, com muita dedicação, enfim, com um processo de organização geral e total. E que só pode ser feito a partir dessa perspectiva, né? E que precisa ser fortalecido em vários meandros diferentes dentro da sociedade. E o que a gente recebe muito, né, sobre o comunismo é o que a ideologia dominante nos traz sobre o comunismo, né? O que ela nos traz para poder gerar essa impressão. Esse medo, né? Porque a gente tem... tanto é que usam isso nas campanhas. Sim. Nossa, se a direita perder, o comunismo vai tomar conta. É um medo porque é um negócio que está muito enraizado, né, na nossa formação social, mas não porque o brasileiro é burro ou porque o brasileiro é tosco, né? Porque tem muita gente que acaba sendo levado por esse discurso, né? Sim. Que é muito fácil, né? Sim. Mas não é por isso, é porque tem um esforço sistemático, tem um esforço constante para poder fazer com que essas ideias não cheguem nas pessoas, ou mesmo que a gente talvez, eu diria até diferente, nem o comunismo, né, acho que de um ponto de vista histórico geral, mas também nem os processos que acontecem no Brasil que permitam com que a gente veja a luta de classes. Porque eu acho que não sei se mais importante, mas tão importante quanto essa desmistificação do que foi o comunismo, né, ou do que foi o socialismo no geral no século XX, é você criar barreiras para impedir que as pessoas vejam essa luta de classes organizada. Então, mais uma vez, né? Agronegócio, monotemático. Você sabia que tem uma lei, desde os anos 90 no Brasil, a Lei Candir, que os setores do agronegócio não pagam imposto sobre circulação de mercadoria e serviço, o ICMS, para suas exportações. Desde do período que a Lei Candir foi aprovada, em 95, até 2017, que é quando eu tenho esse dado, 2017, então já faz um tempo já. Esses setores deixaram de pagar mais de 230 bilhões de reais em impostos. E é um negócio que foi criado para poder facilitar a vida. Ou, um outro exemplo, né? A gente tem nos anos 90, nos anos 80, ali anos 80, anos 90, a criação do Gurgel. Você que está ouvindo aí em casa, tal, já deve ter ouvido falar do Gurgel, carro lendário brasileiro, né? Pô, e foi super inovador, né, na formação da fibra de vidro, do carro elétrico e tal. E o Gurgel, ele era um carro que era para ser voltado para o uso da família na cidade, pequenininho, pá.
O que acontece? Nos anos 90, durante o governo FHC, se passa uma lei com apoio dos lobbies internacionais das montadoras, que isentava de IPI motores que tivessem menos de 1 litro. E aí eles conseguiram colocar motores das grandes montadoras, como o Fiat Uno, por exemplo. E aí a Gurgel, que é uma empresa brasileira que não tem essa capacidade de competição, né? Ela não tem a mesma estrutura produtiva, e aí naquela época o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, atrasou o empréstimo, o crédito para ela construir a fábrica. Então são várias articulações, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo e que quebram a empresa, e que destroem essa empresa, né? Que destroem essa iniciativa e que é absorvida por outros grupos, né? Então quando a gente pensa, né, tipo, a formação do socialismo, né, nessa perspectiva de socialização dos meios de produção, ela visa desenvolver, né, a produção, desenvolver a economia, não só de gerar dinheiro, né? Porque gerar dinheiro não é desenvolver a economia. O PIB brasileiro pode subir o quanto quiser. A gente está vendo aí em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem 40 mil pessoas em situação de rua. Tem 60 mil pessoas em situação de rua e a questão piorando. Estava em Curitiba agora e também a galera falando, cara, a gente nunca viu tanta gente assim. Nunca viu tanta gente nessa situação. Então não adianta a gente ver esse crescimento da economia e essa situação continuar assim. Então é um sistema que visa dar uma outra racionalidade para a produção. Eu acho que é isso. É dar uma outra forma de como essa produção, para que ela será pensada, né? Então hoje a produção serve para quê? Para o consumo. Ela serve para você produzir mercadorias, para as pessoas comprarem, serve o circuito, comprar. Aí você tem desperdício, destruição ambiental e é isso, né? E os grandes capitalistas lá lucrando. E a gente precisando comprar para se sentir alguém na vida, né? Com cada vez menos dinheiro para comprar. E é isso. É um sistema que é voltado para transformação da mercadoria do objeto em pessoa, né? Então, tipo, é isso. Os objetos valem mais do que as pessoas. Você arrisca a sua vida para não perder aquele objeto. E a pessoa vai tendo a vida humana vai sendo colocada no descarte. Acho que o socialismo ele tem essa reversão. Porque você entende que a produção só pode ser feita a partir da construção do trabalho social. Não tem como você desenvolver uma sociedade plenamente que você possa produzir dignidade para as pessoas sem que a produção esteja voltada para uma serventia social, né? para uma articulação social e que corresponda aos interesses da classe trabalhadora. E assim, você tem outras linhas, né? Que vão falar que é possível fazer uma mediação, que é possível você fazer um equilíbrio entre isso e tal. Só que a gente está vendo nos últimos anos, Paula, é justamente o contrário, né? É o contrário, assim, porque enquanto a gente fala dessa pacificação, da harmonia, né, do fim da polarização, os setores mais conservadores da sociedade estão tratorando todo mundo. Do agro, das igrejas evangélicas, dos bancos, está tratorando todo mundo. Porque eles sabem a classe que eles pertencem. Eles sabem os grupos que eles defendem. E eles fazem todos os esforços possíveis para que nós não saibamos de qual classe a gente faz parte, porque isso significaria ver que está tudo errado, que está tudo cagado, que a gente precisa alterar esse sistema, porque esse sistema só nos explora.